E vamos agora para a última fronteira. Entramos já nas novidades sobre o estudo do espaço com o Miguel Gonçalves. Viva, Miguel. Bem-vindo então Miguel. à tua última fronteira. Ora bem, as contas todas davam que o universo se estava a expandir, mas parece que não. Afinal, está a desacelerar isso, não é? A expandir aceleradamente, ainda mais que eram os dados de 98 que o Hubble, os primeiros resultados do Hubble nos tinham dito que o universo estava em expansão acelerada e que os astrónomos atribuíam isso à energia escura do universo. Para medir a expansão do universo, nós temos que saber quais são as regras, quais são as maneiras de medir essa expansão. Temos vários métodos. Olha, para distâncias dentro da nossa galáxia, por exemplo, utilizamos trigonometria, por exemplo, com a paralaxe. Para distâncias maiores, utilizamos a explosão de estrelas, nomeadamente supernovas tipo 1A, que é quando tens uma estrela anã branca a comer material a uma companheira, mas tem um limite. Esse limite, quando é atingido, tem uma explosão e nós conhecemos essa curva de luz dessa explosão que nos dá, que é sempre a mesma. Pensávamos que era sempre a mesma, que dá-nos uma indicação rigorosa da distância. E, portanto, isso era uma das maneiras que nós tínhamos para medir distâncias no universo e, portanto, a expansão do universo. Ora bem, este estudo que agora foi publicado, muito polémico, muito discutido, diz o seguinte: isto nós estamos a ver, esta maneira de medir o universo, estas supernovas tipo 1A, pode não ser fiável. Porquê? Porque dizem esses astrónomos que estrelas que são jovens, têm uma explosão menos intensa, menos luminosa do que estrelas que são mais velhinhas. E, portanto, esta régua não é constante, não podemos utilizá-la como uma espécie de uma vela padrão para medir as distâncias. E quando estes astrónomos ajustam esta nova descoberta às novas medições da expansão do universo, dizem o seguinte: o universo está a desacelerar. Os astrónomos pensam ainda que é a energia escura o maior constituinte do universo que cria esta expansão do universo. E assumiam que esta energia escura era constante no tempo, é uma constante cosmológica. Este estudo diz o seguinte: não, se calhar não é constante, se calhar enfraquece com o tempo. Isto cria aqui um debate muito interessante, que é a teoria mais aceite para a expansão do universo, ou melhor, para percebermos a evolução do universo, a teoria Big Bang. Uma das suas versões mais conhecidas e mais aceites pela comunidade científica diz que esta energia escura é fundamental e tem que ser constante para explicar a expansão do universo. Este estudo diz que não é constante, está a decrescer, está a desacelerar. Mas estes grandes estudos sobre a expansão do universo conheceram também hoje, e da evolução do universo, conheceram também um outro estudo muito interessante de dois telescópios espaciais da Agência Espacial Europeia, o Euclide e o Herschel, e que analisaram cerca de 2 milhões de galáxias e tentaram medir a temperatura do pó das estrelas dessas milhões de galáxias. E chegaram a uma conclusão muito interessante, que é a seguinte: desde há 10 mil milhões de anos até agora, a taxa de formação de estrelas tem vindo a diminuir, Daniel. E, portanto, temos vindo a ter cada vez menos estrelas a nascerem ao longo da história do universo desde 10 mil milhões de anos. E este estudo diz-nos também que, então, se calhar temos aqui um limite para quando é que o universo vai deixar de formar novas estrelas. E podemos deixar completamente descansados os nossos telespectadores, podem tomar um pequeno almoço à vontade amanhã, porque esse número está situado entre os 33 mil milhões de anos e um tredecilhão de anos, que é um 1 seguido de 42 zeros. Portanto, esta taxa de formação estelar vai continuar a decair, mas a um ritmo muito. Já não é para nós, com certeza. Então, muito bem. Imagens fantásticas. Tens também novidades sobre as 7 irmãs. As 7 irmãs é o enxame das Pléiades. É uma delícia para os astrofotógrafos, para os astrónomos amadores e profissionais. E é um enxame de estrelas que nós conseguimos ver a olho nu. Nós conseguimos ver 5 a 7 estrelas muito brilhantes neste enxame das Pléiades que nós já vamos ver aqui. Olha, culturalmente é um enxame muito conhecido. Está presente, olha, no Antigo Testamento, está presente em muitas culturas do nosso planeta ao longo dos tempos. E qual é a revelação? São elas que estão a surgir aqui. Estão a surgir aqui. É muito difícil vermos aqui, mas sim, mas estão aqui, são as 7 principais. É como quem está mesmo a ver o céu. E isto é um clássico enxame aberto de estrelas. As estrelas nascem aninhadas e as estrelas, aos poucos, quando nascem, estão próximas umas outras e depois, ao longo de centenas de milhões de anos, vão saindo e vão se expandindo pelas suas próprias galáxias. Ora, nós pensámos que este era um enxame aberto clássico, isolado. Estas estrelas, esta configuração vai-se desaparecendo ao longo de centenas de milhões de anos. Este estudo diz o seguinte: não. Isto é apenas uma pequena estrutura de algo muito maior. Há uma matriosca, uma boneca matriosca muito maior. Estas 7 estrelas, este enxame, é apenas o núcleo de uma estrutura que se estende por 2000 anos-luz de diâmetro. Isto é mais ou menos, tu conseguires encaixar 500 sistemas solares lado a lado.
ok? E porquê é que isto é importante e como é que chegaram a estes valores? É que estes astrónomos mediram a taxa de rotação das estrelas. As estrelas mais jovens rodam muito mais rapidamente do que as mais velhas. E temos aqui todo um conjunto de outras estrelas também, ao longo destes 2000 anos-luz, que partilham não só taxas de rotação idênticas, mas também químicas muito semelhantes. Nasceram todas no mesmo sítio. Ora, e esta técnica, então, diz-nos também o seguinte. Isto resultou para as Pléiades, conseguimos encontrar uma estrutura muito maior que as Pléiades, é apenas o núcleo central. E agora este conjunto de investigadores diz, vamos aplicar esta técnica para descobrir quem? As irmãs gêmeas do Sol. Onde é que estão as estrelas que nasceram também ao mesmo tempo que o Sol? Onde é que estão dispersas pela nossa própria galáxia? Será que este estudo pode ajudar? Vamos ver. Certíssimo. Olha, por falar do nosso Sol, não é? Vamos falar de uma erupção solar que houve na terça-feira e estas erupções violentas têm sempre problemas muito complexos. E criou imagens fabulosas de fotógrafos que viram auroras boreais extraordinárias. Foi na quarta-feira, por volta das 10 da manhã, que uma zona muito conhecida do Sol teve aquela que é a maior explosão, o maior flare registado nestes últimos 2 anos, numa zona específica do Sol que nós já vamos ver, e isso provocou então que nós tivemos, 8 minutos depois, tivemos partículas energéticas do Sol que chegaram ao nosso planeta. É o tempo que a luz demora a chegar. A luz demora, mas também tivemos aquilo que chamam injeção de massa coronal, ou seja, uma grande quantidade de gás ionizado, de plasma, que partiu do Sol e que tipicamente demora algumas horas, alguns dias a chegar ao nosso planeta e que então na quinta, na sexta, no sábado, criou auroras boreais absolutamente extraordinárias. Esta zona que nós estamos a ver no canto superior direito do Sol, é esta zona que está a ser particularmente ativa. Tivemos uma erupção da classe X5, isto é como a classe dos sismos. Temos A, B, C, MX, X é o maior, e é muito interessante porque anteontem, mesmo ali daquela zona, tivemos outra explosão. Esta não estava direcionada para a Terra e, portanto, não tivemos auroras, mas é uma das zonas mais interessantes do Sol neste momento. Quero sossegar as pessoas lá em casa. Não há perigos para a saúde pública, há perigos bons para quem gosta de fotografar auroras boreais. E às vezes para os equipamentos eletrónicos sim. também. Miguel, obrigado aqui pela tua Miguel. última fronteira, que termina aqui no Sol, a nossa estrela